Salve, salve galera! Estou aqui mais um dia ao vivo. Tivemos um problema com o nosso podcast. Eu vi que tinha bastante pessoas esperando hoje e infelizmente tive problema com o meu computador e eu não sei o que aconteceu. Então o podcast hoje vai ser uma live no Instagram e depois a gente vai transformar para podcast porque tem essa possibilidade. Infelizmente o meu computador falhou comigo e eu não consegui manter. A live hoje vai ser se o Bitcoin é moeda ou não. Eu vou receber a Uzi Cripto, estou aguardando ela entrar, já que ela entra. E enquanto isso, foi isso, galera. Infelizmente eu tive esse probleminha. Tamo junto nessa caminhada cripto. Tamo junto, Cripto Invest. Salve, Carol. Olha, ela acabou de entrar. Então, a galera tá entrando. Então, realmente, desculpa pelo problema. Tenho que... Entrou? Oi, Hans, tudo bom? Oi, Carol, tudo bem? Então, eu tava pedindo desculpa aqui pra galera, né? Que... Opa, travou? Eu acho que a Carol acabou tendo uma... Opa. Não, só pode ser Ah, complô. Complô tecnológico é só o que eu imagino que seja, mas agora conectei, não caio mais. Estamos ao sim. vivo. Então, muito obrigado, Carol. Eu peço desculpa para quem está nos assistindo e para ti também, porque tive um probleminha com o meu computador, agora caiu a Carol aqui, já estava até nervoso já de tanto problema que estava acontecendo. Então, hoje o nosso podcast, que isso daqui é um podcast, vai ser sobre o Bitcoin ser moeda ou não. Eu trouxe a Carol, que, bom, ela gosta muito dessa conversa, que é sobre. É uma parte mais filosófica, essa é a verdade. Salve, Kaká. E eu também gosto muito, é uma parte que realmente me comove. E pode se apresentar, Carol. Acho que não precisa, né? Aqui a maioria te conhece. Então. Mas se apresenta que vai para o podcast, então, Edictus. Legal. Hans, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui batendo esse bate-papo. Amo o Bitcoin, amo falar do Bitcoin como moeda, como reserva de valor, como solução para tudo que existe no mundo, né? Normalmente quem começa a estudar o Bitcoin começa a reproduzir a frase Bitcoin fixes this. Então eu acho que a gente sempre dá um jeito, né? A gente teve uns probleminhas técnicos agora no início, mas resolvemos aqui no Instagram. E bom, eu sou a Carol, tenho um projeto de educação sobre Bitcoin e criptomoedas com a Kaká. A gente tem canal no YouTube, Instagram, Twitter e onde quer que a gente possa levar o Bitcoin, a gente vai levar. Então, nosso projeto é educativo. E a gente utiliza Bitcoin e outras criptomoedas no dia a dia. A gente tem esse propósito de trazer mais consciência sobre o que é dinheiro, como ele é criado e por que Bitcoin importa tanto, principalmente Bitcoin, nesse momento, nessa realidade de tanta distorção econômica, financeira e por que Bitcoin sim pode nos ajudar a ter uma vida mais livre, abundante, consciente do que acontece aí tanto na economia quanto no mercado, nas nossas vidas. Então esse é o nosso propósito. Então, eu realmente também tenho um intuito muito parecido com vocês. O meu intuito é levar a palavra Bitcoin aí para a galera. Então, é muito interessante te trazer aqui porque vocês são uma das pessoas que me inspiram na parte de conteúdo. Então, quando eu comecei a produção de conteúdo, eu falei, poxa, vai ser uma honra um dia receber a Carol e a Kaká. A Kaká não veio hoje, mas um dia a gente vai marcar para ela ir no podcast. E eu acho muito interessante essa questão. Esse foi um dos primeiros parâmetros que eu parei para pensar. O Bitcoin é uma moeda ou não é? E foi uns questionamentos que eu acredito que seja fundamental no processo de qualquer pessoa que esteja estudando Bitcoin, porque ele é uma parte econômica e para ele fazer sentido, eu acredito que ele tenha esse período de aceitação, né? Inclusive, existem os gráficos de aceitação do Bitcoin e eu queria saber como é que tu vê, tu já acredita que ele já é moeda, que ele está em processo de aceitação? Qual a tua visão sobre isso? Boa. Eu acho que quando a gente começou o projeto Zcrypto, eu vejo que o nosso projeto ele mostra o nosso caminho de entendimento do Bitcoin foi
explícito, exposto para todo mundo ver. Então a gente começou a criar conteúdo num período em que falar de usabilidade e usar o Bitcoin como moeda era muito mal visto, porque existia muitas críticas a Bitcoin Cash e a guerra dos blocos, né, que aconteceu em Sim. 2017. Mas eu vejo que o Bitcoin, sim, ele é uma moeda para quem quiser usar. Ele não precisa ser sempre uma moeda, mas as pessoas podem usar ele como as pessoas acharem melhor. Como reserva de valor, com certeza absoluta, como meio de trocas, e quem sabe não, num futuro mais próximo, como unidade de medida. Já é possível usar ele como unidade de medida, mas claro, não é algo tão fácil quanto as outras características, né? Nesse momento, pelo menos. Então, conforme ele for avançando, e a gente tem visto isso ao longo dos anos, que ele começou com uma narrativa e agora já está em outra, né? Ele passou pela sua prova de conceito como uma nova tecnologia financeira, como um ouro digital, se misturou com um ativo não correlacionado, aí meio de pagamentos, isso por muito tempo ficou adormecido, e agora com a rede Lightning, puff, volta essa nova função do Bitcoin, inclusive como um meio de pagamentos. Então a gente está vendo um novo sistema financeiro e monetário evoluindo na nossa frente. Isso é um grande privilégio. E é óbvio que essas narrativas e a nossa própria concepção do que é dinheiro, o que é o Bitcoin, como que ele se encaixa nessas categorias, também vai mudando. Então, do meu ponto de vista, sim, Bitcoin já é moeda para quem quiser usar. Mas ele não precisa ser moeda, ele pode começar sendo uma reserva de valor, ele pode começar sendo uma tecnologia, ele pode começar sendo um mecanismo de liberdade em países autoritários, por exemplo. Então, o Bitcoin ele serve como múltiplas funções, depende do usuário, na verdade, como que ele enxerga o Bitcoin naquele momento. Então, do meu ponto de vista, sim, Bitcoin é tudo. É moeda, é reserva de valor, é unidade de medida, é uma ferramenta de liberdade. Então, cada pessoa usa como achar melhor. Sabia que quando eu te chamei para o podcast, eu pensei, eu acho que a gente vai discordar sobre a parte do Bitcoin ser moeda ou não, porque eu realmente enxergo o Bitcoin como uma possibilidade futura de aceitação como unidade de medida. E quando tu falou de unidade de medida, eu esperava que tu fosse falar outra coisa e a gente fosse ter aquela discordância super normal, sabe? Mas a verdade é que a gente realmente concorda. Sobre unidade de medida, eu acredito que o Bitcoin ainda é um pouco complicado atualmente por conta da volatilidade, mas sempre tem aquela dos Bitcoiners, né? Um Bitcoin é igual a um Bitcoin e não tem por que estar fazendo a conversão. E é aquela, né? A nossa mentalidade está um pouco convertida em padrão Fiat ainda, né? Então eu mesmo quando eu comecei no Bitcoin, eu não tinha o intuito de acumular Bitcoin, eu tinha o intuito de acumular reais. Até eu perceber que eu queria ficar o mais longe possível da unidade de medida do real. E aí a gente fala, poxa, mas o Bitcoin é muito volátil, não tem como fazer aceitação. Bom, o real desvalorizou 80%. Então isso é volatilidade também. E é um problema monetário, né? E esse é um dos enfrentamentos que a gente tem enxergado. Eu acredito que o Bitcoin é a tua moeda favorita, não é? Uhum, com certeza. Então, Eu não tô te enxergando muito bem, mas eu tô te ouvindo muito bem, tá? mas será que para os outros também? Se eu Tá um estiver pouquinho, travando, me falem aí, galera. Tá? tá um pouquinho pixelado, mas dá pra te ouvir muito bem. Então tá. Então vamos continuando. Depois eu vou extrair o áudio, aí vai ficar ok quando eu upar, acredito eu. Então, é muito interessante essa parte de aceitação, né? E uma coisa que eu queria conversar contigo sobre esse processo é como tu enxerga a relação do Bitcoin com El Salvador? Tu acredita que isso foi totalmente positivo? Se tem lados negativos sobre isso? Qual é a tua relação com isso? Bom, eu acho que tudo tem lados positivos e negativos, óbvio. Eu acho muito mais positivo do que negativo. Positivo Uhum. porque é um marco histórico para o Bitcoin. Então, é o primeiro país adotando o Bitcoin como moeda. Então, por um lado, isso mostra que é possível tanto pelo lado do Bitcoin se tornar moeda, tanto pelo lado de Lightning também, que por muito tempo foi visto como um meio de pagamentos que não seria implementado, que as pessoas não iriam utilizar, e agora a gente vê que é possível, um país está utilizando. Por outro lado, me incomoda isso partir por decreto, por parte de um presidente. Eu gostaria que fosse a partir das pessoas, mas as pessoas já estavam usando lá em El Zonte, por exemplo, já estavam usando na África, por exemplo, não só em El Salvador, a rede Lightning já estava sendo usada. Eu acho que o grande lado positivo foi justamente mostrar que é possível, mostrar que pessoas já estão usando, não só em El Salvador, mas ao redor do mundo. E o principal ponto foi trazer e aniquilar muitas das narrativas de que
Bitcoin jamais seria adotado, não pode ser moeda. Mas como se tem um país utilizando, né? Então, isso acaba trazendo ainda mais argumentos e fazendo os presidentes e governadores e pessoas do mundo inteiro questionarem qual o papel do dólar, o que é dinheiro, e olha só, geopolítica e teoria dos jogos a todo vapor, porque agora os países vão começar a competir para minerar Bitcoin, para ter Bitcoin nos seus caixas, um ativo super escasso. Então, eu acho que destravou uma nova fase para o Bitcoin. E eu considero que esse momento, ele seja justamente aquele momento em que eu consigo observar muitas narrativas que antes era completamente rechaçada, como o Bitcoin reserva de valor, ouro digital, sendo repercutida por bancos, por corporações, inclusive pelo presidente de El Salvador, por exemplo, o que 2, 3 anos atrás seria impossível de imaginar que estaria acontecendo. Então eu começo a ver agora se mesclar a visão das pessoas que sim, Bitcoin pode ser moeda, sendo que ele já está praticamente... muitas das pessoas estão vendo ele como reserva de valor, então eu consigo ver aquela curva de Linde, sabe? Avançando. Mas é óbvio que a gente não vai ter momentos estanques em que, não, agora é reserva de valor, agora é moeda, agora é unidade de medida. Eu acho que a partir do caos é onde o Bitcoin se fortalece. E a partir dessa mistura de percepções, e conforme as pessoas forem adotando e avançando na adoção, cada local na sua velocidade, a gente vai também avançando nesse papel do Bitcoin, como reserva de valor, unidade de medida, meio de trocas. Então, eu acho que é muito mais positivo do que negativo e, principalmente, vai mostrar como o mecanismo do sistema financeiro está atrasado, tanto de remessas quanto de bancarização. E, para mim, me parece um ambiente perfeito para justamente mostrar para o restante do mundo tudo isso, porque tudo começou em El Zonte, que era uma ilha que estava, de certa forma, isolada do continente, que não tinha agências bancárias. Durante a pandemia, avançou na adoção do Bitcoin como meio de trocas, e agora se espalhou para o restante do país. Então, como que essas pessoas, essas pessoas vão se correlacionar com remessas internacionais para os Estados Unidos, para países vizinhos, a um preço super barato, menos de 1 centavo para enviar via Lightning, para manter poder de compra no ambiente inflacionário, que agora a gente está vendo a inflação a todo vapor, não só aqui no Brasil, mas no restante do mundo e com certeza em outros países, especialmente El Salvador, que antes do Bitcoin utilizava o dólar como moeda. Então, para mim, é um experimento perfeito, né? Porque a gente vai conseguir extrair muitas informações do que antes se achava não ser possível. Então, não é possível um país adotar. Sim, acabou de acontecer. Não é possível as pessoas entenderem a volatilidade. Sim, está acontecendo. Inclusive, nessa subida, as pessoas começaram a comprar mais Bitcoin. A gente está vendo que agora as pessoas em El Salvador têm mais carteiras de Bitcoin do que contas em banco por lá. Então, é o grande flippening, no meu ponto de vista, assim, né? Da gente ver justamente pessoas começando a adotar, claro, a partir do governo, do presidente, mas as pessoas começando a migrar para as carteiras de Lightning. Então, claro, é um momento muito inicial, a gente precisa ver como que isso vai acontecer, mas o curioso é que outros países já estão se posicionando sobre isso, né? Não sei se realmente a gente vai ter um novo legal tender aí, outro país tendo o Bitcoin como moeda de curso legal, mas a regulação está começando a vir de outros países e a discussão sobre tornar o Bitcoin uma moeda de curso legal está começando a acontecer. E para mim isso está sendo muito rápido. Eu achei que demoraria 10 anos desde que a gente começou o canal. E em 2, 3 anos isso está acontecendo. Então, olha como é rápido. É aquela curva de adoção que a gente tem visto, né? De que a curva de adoção do Bitcoin vai ser muito mais rápido que outras tecnologias. Ela está sendo realmente, né? Tá seguindo essa curva acelerada. Tem o gráfico lá comparativo com a internet, que mostra, né, sobre a adoção das pessoas em relação à internet, em relação ao Bitcoin. E é muito legal porque a gente percebe essa disrupção do sistema financeiro, né? Porque até então, eu mesmo, né, eu sou um pouco mais novo, eu sou dessa última geração, acredito eu. Então eu fico pensando, né, poxa, há quanto tempo eu não sei o que é dinheiro, né? Há quanto tempo eu nunca parei para dizer, mas tá, o que é um padrão monetário? O que é o padrão ouro? O que foi o padrão ouro? E por que ele falhou? Então a gente percebe que quando entram algumas regulamentações, né, muito fortes e acabam tentando inibir, e é disso que o Bitcoin chega para resolver, né? Ele fala, ei, aqui não dá para vocês.
Então, o que acontece é que os governos, né, inclusive aquela frase que tu falou no começo, os governos acabam ficando suscetíveis ao Bitcoin, e não mais os indivíduos sobre o governo, e agora os indivíduos sobre o governo. Então, eu acho interessante essa relação, porque ele chega para mostrar para os indivíduos que, bom, agora existe uma nova forma de vocês agirem, agora não precisa de um intermediário, aquelas altas taxas que vocês estavam pagando aí em El Salvador, agora não tem mais esse risco, agora vocês vão pagar a taxa da Mempool, se assim for, e se for pela Lightning, melhor ainda, que a taxa vai ser baratíssima, não chega a 3%, dependendo da carteira. Então, é um sistema muito interessante, e a gente chega e pensa, essa relação em que os indivíduos escolhem se é reserva de valor, se vai ser utilizado como meio de troca, claro, a gente não quer gastar Bitcoin por causa da lei de Gresham, né? Que é a lei da moeda forte sobre a moeda fraca. Claro que a tendência é a gente gastar os reais, gastar os dólares até, propriamente dito. Então, a gente prefere gastar a moeda fiat porque ela perde valor muito rápido durante o tempo e vai acumular a moeda forte, que é o Bitcoin, e ele acaba sendo uma reserva de valor, fugindo um pouquinho do que o Nakamoto disse, que seria o P2P, mas ainda assim eu tenho esperança de que volte esse sistema, que é o que está acontecendo agora, né? E isso causando um pouco de inveja nos outros países, né? Quando vê El Salvador crescendo e fala, ei, como assim um país que com alto índice de criminalidade, que era El Salvador, né? Tá agora que as pessoas não eram nem bancarizadas, agora estão crescendo. Como assim? Então começa a dar um estalo nas pessoas e as pessoas começam desde a base, que é o mais interessante, aquelas pessoas que realmente mais sofrem com governos, com ações autoritárias, acabam percebendo, poxa, agora a gente tem uma possibilidade de se proteger através de um ativo. Olha que interessante. Então, para mim, isso é o que dá uma chamada maior sobre o Bitcoin, é o que mais me anima, e eu queria saber o que tipo, mais te atraiu no Bitcoin, quando tu começou e durante o processo assim, que mudou a tua visão completamente. Nossa, é muito difícil dizer exatamente o que chama atenção, né? Porque quando a gente tudo, né? acha que entendeu um pouquinho, a gente vai e descobre outra coisa, sei lá, ajuste de dificuldade. Aí tu vê como tudo se encaixa e como não existe uma coisa só no Bitcoin, né? Que faça a gente pensar, não, é isso, é escassez. Não, mas não é só escassez, porque existem outras coisas escassas no mundo e que não têm essas mesmas características, né? Mas Sim. o que me chama atenção, o que faz com que... Aí eu vou puxar de novo a sardinha pro meu assado da usabilidade, né? Por que que a gente resolveu usar Bitcoin e ao invés de guardar, a gente guarda, óbvio, a gente não gasta tudo, né? Seria até... Gasta só um pouquinho. Não faria sentido, né? Mas o que eu acho é que o Bitcoin, ele te dá todos os incentivos quando tu migra para o padrão Bitcoin para tu focar em qualidade e não mais em quantidade. Vou explicar. A gente vive num mundo de quantidade de impressão desenfreada de dinheiro e isso se reflete na economia, na qualidade dos produtos e, por fim, no comportamento das pessoas. Então, não existe... Como o dinheiro não vale nada, elas vão gastar porque não vale nada mesmo, sabe? São estimuladas a gastar o tempo todo. Então, é promoção o tempo todo, é crédito disponível o tempo todo. Então, não existe um apelo por manter o ativo escasso, porque nada tem valor de fato. Tudo perde valor, tudo se desvaloriza, né? O ativo, o dinheiro se desvaloriza, que é o que as pessoas guardam. Então, as pessoas, para se proteger, elas começam a investir e migrar seu dinheiro para ativos que vão conseguir manter o valor. Quando a gente está no padrão Bitcoin, nosso poder de compra se valoriza. E aí... É a deflação, né? Ao invés da inflação. As suas escolhas mudam. Porque, Sim. vou te dar um exemplo hoje, né? Eu tava comendo um X com a Cacá, um hambúrguer, e a gente tava catando, tirando uns, sei lá, uns pedacinhos de carne ali. E aí eu pensei, nossa, que desperdício, sabe? Isso aqui foi menos de um satoshi, ou sei lá quantos satoshi, essa ervilha. Então tu começa a precificar tudo em satoshi, porque no fim foi satoshi. A coisa mais escassa que existe foi para pagar aquela comida, ou aquele momento, aquilo que você está consumindo. Então você passa a se questionar antes de consumir a qualidade daquele produto. Se realmente vale a pena você comprar com Bitcoin aquele produto. Isso, eu acredito que no longo prazo, agora é uma utopia. Eu entendo que o que eu estou falando no mundo real agora é meio... Não. As pessoas Pra não mim vão faz adotar. sentido. Não vou adotar o padrão Bitcoin nesse momento, né? Mas eu acredito que no futuro, isso que vai guiar o consumo das pessoas. As pessoas, como vão ter
provavelmente, ou quem quiser viver no padrão Bitcoin, vai ter satoshis para gastar, então vai se questionar 1000 vezes antes de consumir. Isso vai guiar todo o mercado a produzir de forma mais consciente produtos melhores que não sejam tão descartáveis como é hoje. Esses dias a gente comprou uns cabos para conectar o nosso computador e a câmera, e o cabo nem funcionava. Então, qual a qualidade daquele cabo? No fim, eu desperdicei fiat, que não tem valor nenhum, mas assim, poxa, desperdicei fiat, sabe? Então, eu acho que isso conduz e incentiva as pessoas a terem trabalhos melhores, fornecerem mais qualidade, e pode parecer utópico, mas é como eu enxergo que o mundo pode ser melhor. A partir do Bitcoin, a gente começa a ter escolhas melhores em tudo na vida. Porque tudo passa por dinheiro, né? O dinheiro é o que guia as nossas movimentações e as nossas escolhas. Então, eu acho que é isso. E quando eu entendi isso, eu pensei, é isso, gente. Bitcoin fixes this. Então, o que parece Sim. muito idiota no início, uma coisa superficial e bobinha e utópica, ela vai ficando cada vez mais profunda ao longo do tempo, conforme você vai entendendo esses mecanismos que estão entranhados no Bitcoin. Sabe um exemplo que é um pouco curioso e de um indivíduo? Outra pessoa que contou em uma live, e aí ele falou que ele tinha um amigo que ele foi apresentado Bitcoin, e na época estava começando o Bull Run ano passado. E aí ele descobriu o Bitcoin, ficou fascinado e falou, nossa, o Bitcoin é a nova revolução. Entrou na cabeça dele, ele falou, era isso que me faltava. Era por isso que eu não estava guardando dinheiro, era por isso que eu estava com empréstimo, era por isso que eu estava gastando tudo. E aí ele fumava. E é o amigo desse rapaz. Aí ele falou que na época da Bull Run ele viu que o satoshi dele estava valorizando tanto que ele parou de fumar porque ele queria guardar o dinheiro. E aí ele falou, eu não vou mais fumar, agora eu estava gastando, sei lá, R$300 por mês em cigarro, e agora eu vou guardar e vou usar para comprar Bitcoin, agora vai virar satoshi. Então, eu também acredito, tem até um post no meu Instagram que eu falo sobre o Bitcoin também ser um estímulo moral, né? Porque ele muda a sua percepção de vida em relação ao tudo na vida. A sua família, até sua família muda, é um argumento do Seyfedin, né? Tudo vai... A sua relação de preferências temporais, que é um argumento austríaco, né? Acaba modificando tudo. Então, você começa tudo a precificar, tal como você falou, que nossa, sei lá, ontem eu comprei uma pizza, nossa, muito pequena, e aí deu R$33. Eu lembro que R$33 era uma pizza grande. Eu falei pra minha mãe que a gente vai parar de comer pizza, desiste de comer pizza. Só arroz e feijão agora, porque isso tudo é causa da inflação, né? Eu costumo falar que inflação também é uma forma de roubar o dinheiro das pessoas, porque é algo que o Ulrich também fala, né? Ele fala que, porque assim, imagina, a gente guarda R$1.000 na poupança. Nominalmente, os R$1.000 continuam lá, né? Mas quando a gente vai ver em precificação, em poder de compra, os R$1.000 não são mais R$1.000 e tchau e bem. Não guarde dinheiro na poupança. Poupança é o Bitcoin. Então, essa relação eu acho muito interessante, porque ela começa a criar os novos estímulos, como você falou. Então... E, Carol, eu queria saber uma coisa de ti. Eu queria saber qual a tua relação com o ouro, assim, porque eu acho que todo mundo que passa pelo Bitcoin dá uma olhadinha no ouro, né? E pensa, nossa, e aí, o que tu acha do ouro? Boa pergunta, Hans. Quando a gente começa a estudar o Bitcoin, a gente começa a comparar sim com o ouro. E no início eu era um pouco mais... No início, 2 anos atrás, eu era um pouco mais aficionada com o ouro e achava que era muito próximo do Bitcoin. Hoje, pensando um pouco mais no futuro, o que vem pela frente, e pensando no papel do Bitcoin nesse momento, eu começo a enxergar o Bitcoin no futuro, assim, como com mais propriedades que o próprio ouro. A gente tem visto vários argumentos de que talvez no futuro o Bitcoin vai desmonetizar parte dos investimentos que iriam para o ouro, né? Então, e é curioso, porque a gente está vendo alguns gestores, bancos e tudo mais, chamando justamente o Bitcoin de um ouro 2.0. Então, eu não acho que o ouro vai perder sua função no mundo, eu acho que deve continuar, mas acho que grande parte do que iria para o ouro, talvez, a gente não sabe o que vai acontecer com o dólar, tá todo mundo falando de catástrofes com dólares e inflação com dólar, a gente não sabe o que vai acontecer, para onde que as pessoas vão correr, né? A gente tá vendo aí CBDCs também, então muito provavelmente pro ouro, mas será que não também, ou mais pro Bitcoin, porque o ouro já tem uma capitalização de mercado de 10 trilhões de dólares. Sim, E o muito Bitcoin... alto, né? O Bitcoin está com 1 trilhão e está oscilando ali ao redor daquele 1 trilhão. Então pode ser que, não que vai desmonetizar completamente, mas o que iria ir para o ouro, pode que nesse momento vá para o Bitcoin e eles dividam esse espaço num médio e longo prazo. Claro, no futuro
não tem como ter bola de cristal, mas pode ser que no futuro o Bitcoin seja esse ouro digital que tende a dar lastro a todo o restante, por que não? Mas é que daí é querer especular o futuro, né? Mas eu vejo isso como o Bitcoin muito próximo do ouro, muito parecido, escasso, durável, portátil, verificável. E assim como o ouro tem seus átomos, o Bitcoin ele tem o código de programação. Então a gente consegue verificar ali internamente. Então eu acho que conceitualmente eles são muito parecidos, mas eu acho que no futuro eles vão ter funções talvez complementares ou diferentes. Eu já acho que vai ser nesse padrão aí, eu acredito que seja um pouquinho diferente, mas é aquilo, né? É usando bola de cristal mesmo, dando chute no balde, mas... O que tu imagina? Eu imagino que vai ser padrão monetário mesmo em regiões, sabe? Eu não O acredito Bitcoin que ou o ouro? o Bitcoin... O Bitcoin? É, o ouro eu acho um pouco mais difícil atualmente, justamente por conta do problema que passou na história, né? Porque no caso do padrão ouro, até dava quando as pessoas utilizavam o ouro em par à cédula. Só que aí, a partir de um certo momento, o banco começou a criar a reserva fracionária, e reserva fracionária, propriamente, para quem não sabe, é uma forma de aumentar a quantidade de dinheiro que existe além. Então, se antes era um Bitcoin, se antes era um ouro, 10 gramas de ouro para uma cédula, e aí eles começaram a criar mais cédulas, então significa que 10 gramas compravam mais de uma célula, e aí passou do limite. Foi isso que os bancos fizeram, praticamente. Confundindo ouro com Bitcoin já. E é engraçado, porque ontem eu estava lendo o Mises, e aí ele fala que na época dele não tinha o Bitcoin, mas ele falava do ouro. E aí ele fala que o ouro era a medida mais perfeita de existir um padrão monetário. Só que aí que morava o problema, porque para ele o ouro era perfeito porque não poderia emitir mais. Só que aí começaram a emitir mais cédulas que era o par com ouro, né? E aí ele fala que ele não sabia da possibilidade de existir uma nova tecnologia que fosse utilizada como um dinheiro. Mas até então, para ele, a única coisa que faria sentido era o ouro. E aí eu tenho certeza que se hoje ele conhecesse o Bitcoin, ele falaria, tá aqui, o novo projeto que vai revolucionar a história do dinheiro. Porque ele tem os fundamentos que eu falo há muito tempo, e que o ouro já não vai ser mais tão possível assim de ser utilizado, por causa justamente desses problemas. E aí eu acredito que ele vai ser a unidade de medida, né? Vai ser P2P, como o Satoshi programou. Hans, tem uma pergunta para ti. E nesse momento aí que o Bitcoin é um padrão monetário, a gente está vendo aí um monte de banco começando a falar de Bitcoin e com papéis, ETFs e tudo mais. Tu não tem receio de nesse processo acontecer uma centralização e o mesmo processo que aconteceu com o ouro acontecer com o Bitcoin? Tipo, nós temos aqui uma criptomoeda que é lastreada em Bitcoin, que tá 1 para 1, mas daqui 10 anos, daqui a pouco não tá. Eles começam a tokenizar tudo e a criar a mesma coisa que aconteceu com o ouro e diluíram com papel moeda. Tu não acha que isso pode acontecer com o Bitcoin também? Eu vou ler um argumento bom para isso, assim, eu não sei se pode ser, tipo, esse daí eu tava viajando na maionese lendo aqui o safe de alguma coisa, e aí eu fiquei pensando, né? E se o banco falar que, bom, digamos que eu seja um banco, né? Eu sou o banco, e aí eu falo, olha, a gente tem 10 bitcoins, daqui 10 anos 10 bitcoins, meu filho, é dinheiro pra caramba, né? Não dá um bitcoin para todo mundo no planeta. Então aí ele fala, eu tenho 10 bitcoins, beleza. Aí ele começa, tá aqui um pouco para ti, e as suas reservas estão guardadas no banco, né? Algumas pessoas preferem utilizar o banco e não a sua própria carteira, preferem custodiar aquilo que, propriamente dito, não seria para isso, mas é uma opção para... Nem todo mundo tem tempo suficiente para estar cuidando do seu próprio dinheiro como o banco, né? Então prefere terceirizar. Tudo bem. E aí o que acontece? O banco fala, poxa, eu tenho 10 bitcoins, mas aquele cara ali está pedindo 11, sei lá, que aí seria a reserva fracionária, né? Ele emitiria mais e diria que tem. E aí que mora o problema, porque quando os indivíduos fossem sacar o Bitcoin, eles perceberiam que, bom, cadê meu Bitcoin que estava aqui? E agora o banco não vai conseguir emitir, porque antes ele tinha essa facilidade de emissão, ou o governo chegar e dizer, ei, calma, eu te ajudo, tá aqui. E agora o governo não vai ter mais essa facilidade. Então, existe um estímulo positivo para dizer que os bancos não podem criar reserva fracionária, apesar de existir a possibilidade, mas não é o mais indicado, né? Eu acho que existe essa possibilidade, mas acabaria que não haveria esses estímulos. Então eu acho interessante também essa parte, acho que a gente vai ter que esperar para ver, né? Mas existe essa dificuldade aí.
Verdade. Meu grande receio é esse, é justamente, todo mundo começa a comprar Bitcoin, todos os bancos, todos os governos, beleza, cresceu bastante, virou reserva de valor, meio de trocas, só que agora, Bitcoin está tão escasso, tão escasso, tão escasso, que nem tem nas exchanges para as pessoas comprarem. E é muito caro movimentar, sei lá, daqui 10, 20 anos, 30 anos, 50, não sei o prazo. E aí, em algum momento, para tentar suprir essa alta demanda, começam a emitir tokens. Tem um livro muito legal do Nick Batia, que é Layered Money, e ele fala coisas nesse sentido, que não nesse sentido da tokenização, mas que o dinheiro sempre foi em camadas, que o ouro, ele era a camada 1, como se fosse a blockchain, e a camada 2 seriam as cédulas, o papel moeda. E que os governos acabam distorcendo o valor, justamente imprimindo mais papel moeda do que realmente tem de ouro e lastreado. E o meu receio é justamente esse. Todo mundo centraliza o Bitcoin, governos, bancos, e de alguma forma conseguem fazer isso, porque nesse momento ainda não é possível, porque está na mão das pessoas, mas daqui a pouco o preço fica alto, as pessoas começam a trocar por fiat, ou trocar por outros tokens, não sei, começam a trocar por essas outras possibilidades. E aí, num momento de escassez, os bancos e governos começam a criar tokens, ou CBDCs, ou BIT do governo, sabe? Alguma coisa desse sentido. Sim. E aí, começa essa distorção novamente, sabe? E esse é o meu maior receio. E é por isso que eu penso que tudo tem dois lados, realmente. Essa coisa de El Salvador me preocupa, os bancos e os governos começando a comprar ou a ir na direção do Bitcoin também me preocupa, porque tem um lado bom, porque vai crescer, e tem um lado ruim, porque daqui a pouco acontece que nem aconteceu com ouro. Os governos dizem, população, vocês não podem mais ter ouro, é tudo com a gente, ouro ou Bitcoin, né? Manda aqui pra gente, a gente vai custodiar, recolhe tudo e centraliza, vira que nem aconteceu com ouro em 1930. E aí começa a dar certificados ou tokens para as pessoas, NFTs, de que elas têm X no governo ou no banco, sei lá. Então isso pode acabar distorcendo e fazer digitalmente o que aconteceu com o ouro 100 anos atrás. Novamente, esse seria o meu maior receio nesse momento para os próximos 50, 20 anos. Mas enfim, a gente vai ficar horas discutindo aqui porque são possibilidades e não tem como saber o que vai acontecer, né? A gente entrou, né, na parada filosófica, é justamente isso, e é a parte que eu mais paro para pensar, né? E aí, a minha sugestão para isso, para uma resolução assim que eu acredito ser mais possível de não cometer esses erros, é chegar em uma sociedade mais voluntária, em que as pessoas decidem que são elas por elas, e o que é regente ali são contratos voluntários. Então, em determinado local é possível fazer isso, mas pode acontecer que em determinados países com governos mais autoritários, com menos liberdade, eles consigam restringir isso. Um próprio exemplo é a China, né? Que fica o tempo todo tentando regular o Bitcoin, apesar de não conseguir, o que eles conseguem é dificultar o processo. Não permite mineração, que foi uma coisa boa para o Bitcoin, né? Aumentou a descentralização, porque muitas mineradoras estavam concentradas lá. Mas outra coisa que naquela época, a primeira vez eu pensei assim, na primeira vez não, eu nem estava quando eles tentaram fazer isso, mas depois foi, nossa, como a China dormiu no ponto. Porque imagina que eles falam, ei, as mineradoras agora não são de vocês, é minha. O que as pessoas iriam fazer? O governo, querendo ou não, é de uma forma autoritária. E ele fala, é minha e acabou. Agora a mineração é minha, os bitcoins que vocês mineravam vão ser do governo e a gente vai comandar isso. Então isso causaria um problema muito sério, porque existe uma alta concentração de mineração na China, né? Então foi a nossa primeira oportunidade de dizer, agora o Bitcoin tem uma saída e ele pode rodar em diversos locais do mundo e se tornou ainda mais descentralizado. Para mim, ele ficou quase que absoluto agora, né? Antes, para mim, não era tanto, mas agora ficou com essa descentralização. Porque as pessoas se afastaram de lugares e ficaram cada vez mais distantes ao redor do mundo, permitindo que a rede rode, querendo um país boicotar ou não. Então, é possível ainda que hoje tenham pessoas lá que façam essas transações, é inevitável praticamente. Mas dificultou muito para os indivíduos, né? E isso é um temor meu, que é o que o Rich fala direto nos vídeos dele, que é sobre CDBC. Ele fala que CDBC deveria estar sendo questionado há muito tempo. É uma forma de dinheiro que eles falam, a gente vai controlar o seu dinheiro. Se um dia a gente falar, hoje você só pode transacionar R$1.000, você só pode transacionar R$1.000 e acabou.
Então é uma forma que eles falam, a gente controla o dinheiro de vocês. Então como tu vai comprar Bitcoin se o governo delimita que você não pode comprar? Ele vai falar, olha, você não pode comercializar com os Estados Unidos que vende Bitcoin. E fora que ele já baniu, em uma teoria, né? Baniu as corretoras daqui. Então é um assunto muito completo, complexo. E acho que é isso, né? É verdade, Hans. Na verdade, eu acho que a China perdeu uma oportunidade gigantesca. Ela já tinha tudo lá. Ela Na tinha mão, os né? mineradores, ela poderia, não digo centralizar ou proibir, porque os mineradores iam dar uma forma de dar um jeito Sair, né? de sair. Não teriam como confiscar tudo, por exemplo. Mas eles poderiam instituir alguma forma de estimular esse ecossistema lá, ou atrair mais empreendedores cripto e bitcoiners e mineradores para lá. E perderam a chance. E isso, eu acho que até o Michael Saylor fala, né? Que foi o erro de $1 trilhão, porque eles tinham tudo já centralizado, que é o que eles mais querem, né? Centralização. Então, acho que foi um erro, mas é justamente, eles devem ter pesado isso e não tem como centralizar o Bitcoin. Então, mesmo eles tendo tudo territorialmente, geograficamente lá, não teria como ter uma centralização no nível que eles gostariam. Então, eu acho que eles preferiram abrir mão. E agora a gente está vendo um monte de problema lá com Evergrande e questões aí imobiliárias. E acho que isso também já estava no radar deles. Até que ponto isso não afeta também a economia global, os Estados Unidos? Porque existe todo um jogo geopolítico que a gente É não enorme, sabe né? completamente, né? Então acho que tudo isso está de pano de fundo. E que bom, que nem tu falou, descentralizou mais ainda o Bitcoin. Então, acho que é isso. E é muito interessante, né? E aí, sobre essa crise, aí eu acho que ele, na minha visão, né? Eu sou só um entusiasta de economia, não sou nenhum louco de ficar teorizando as coisas, mas na minha opinião o que eles fizeram foi estender um pouco a problemática da Evergrande, né? Porque eles fizeram um estímulo para ela não quebrar agora, mas praticamente está inevitável, porque a dívida é catastrófica, né? Então o governo vai ter que dar muitos saltos para resolver esses problemas. Então, eu acho que é isso, né, Carol? Deu pra gente, já passou do tempo, eu acho. Mas eu te agradeço muito por ter vindo aqui, era para ser o podcast, desculpa novamente pelo probleminha que teve. E foi uma honra te receber, quero que a Cacá venha aqui também. A gente vai marcar um podcast, irem vocês duas e a gente conversar um pouco quando vocês estiverem mais disponíveis. Agradeço a todo mundo que ficou na live até agora. E quer se despedir, Carol, para o podcast? Claro. Hans, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer bater esse papo contigo. Adoro filosofar sobre Bitcoin. A gente falou de um monte de coisa super profunda do Bitcoin, mas parece que não falou nada, porque o Bitcoin é essa coisa gigantesca. A gente tenta falar tudo, nunca chega no fim. Obrigada pelo convite, adorei. Próxima vez, Cacá vai estar aqui comigo também. E daí vão ser 2 matracas, porque a gente não para de falar. Obrigada pelo convite, conta sempre com a gente. A gente adora teus conteúdos. E bora aí continuar se falando pelas redes. E obrigado pelo pessoal que está aqui no chat, nos comentários. E beijo pro pessoal do podcast também que está nos acompanhando. Fechou. Muito obrigado, Carol. Um beijo para ti e para Cacá. E foi uma honra te receber aqui no meu podcast e obrigado por isso. Obrigada, Hans. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, galera. Tchau.